quando eu tô de bobeira, são essas operações aí do Mossad. Então vamos assistir aí comigo como o Mossad neutralizou um líder do Hamas em hotéis de luxo em Dubai. Esse eu comecei a ver, mas eu dormi e acredito que seja mais uma que o Mossad faz e a gente fica de boca aberta, né? Vamos assistir. Uma camareira de hotel em Dubai abre a porta do quarto 230. O homem está deitado tranquilamente em sua cama. Frasco de remédio na mesa de cabeceira. Porta acorrentada por dentro. Morte natural, a polícia presume. Em seguida, câmeras de segurança revelam o impossível. Mais de 600 horas de imagens mostrando 27 agentes perseguindo um homem disfarçado em hotéis de luxo, como tenistas, turistas e homens de negócios. Eles entraram em sua sala trancada, sem quebrar nada. Finalizaram sua vida sem deixar marcas e desapareceram em todos os continentes, usando passaportes roubados de inocentes civis. O ano é 2010 e o mundo está prestes a testemunhar o mais assassinato documentado na história. Uma operação tão descarada que foi capturada em filme, mas permanece oficialmente sem solução. Esta é a Operação Tela de Plasma, quando o Mossad transformou um hotel 5 estrelas em uma câmara de execução enquanto as câmeras rolaram. O voo da Emirates pousou no Aeroporto Internacional de Dubai às 14h30. Mahmoud Al-Mabhouh recolheu sua única bagagem de mão e passou por costumes com a facilidade prática de um viajante frequente. Seu passaporte listava-o como comerciante. A imigração, o policial carimbou sem fazer perguntas. Lá fora, o sol da tarde castigava no asfalto. Ainda irradiando o calor de meio-dia, Mahmoud entrou em um táxi e deu um endereço ao motorista. Hotel Al-Bustan Rotana. O que ele não podia ver eram os olhos que já estavam rastreando-o. No portão 17, uma mulher de óculos escuros o viu passar. Perto da bagagem carrossel, um homem fingindo ler um jornal anotou a hora. No estacionamento estrutura, outro operativo transmitiu uma breve mensagem através de um dispositivo criptografado, telefone A, tela de plasma. Mano, coisa de cinema. Coisa de cinema, operação de cinema. Plasma chegou. Mahmoud Al-Mabhouh não era seu nome verdadeiro, embora ele o usasse há anos. Nascido em Gaza, campo de refugiados de Jabalia em 1960, ele cresceu a partir de um adolescente, levantando pesos em academias improvisadas para um dos mais valiosos ativos do Hamas. Sua especialidade era logística, a arquitetura silenciosa de guerra. Ele não construiu bombas nem fez disparar foguetes. Em vez disso, ele orquestrou as redes que movimentaram armas iranianas para Gaza, através do Sudão, Egito e o labirinto de túneis, sob Rafah. Ele foi o homem que garantiu que os combatentes do Hamas tinham mísseis quando precisaram deles, projéteis antitanque quando blindados israelenses avançaram, e dinheiro quando operações de financiamento eram necessárias. Inteligência israelense o rastreou por 2 décadas. Seu arquivo... Meu irmão, 2 décadas são 20 anos. Os caras estavam atrás dele para pegar ele. Mano, é muito... Normalmente as operações do Mossad levam muito tempo, né? Eles fazem um trabalho de muita paciência, um trabalho muito bem feito. Igual parece que é isso aí. Na sede do Mossad em Tel Aviv, estava repleto de fotos de vigilância, comunicações interceptadas e análise forense e contabilidade que rastreou milhões de dólares circulando em suas contas. Ele estava na lista de alvos deles desde 1989, quando ele participou pessoalmente do sequestro e execução de 2 israelenses soldados. Um deles, Avi, de 21 anos, Sasporas, foi agarrado enquanto fazia autostop parar, baleado 3 vezes e enterrado em uma cova pré-escavada. A segunda, Elanson, foi atraída para um carro por homens vestidos como judeus ortodoxos. E mortos com uma bereta pistola, Mahmoud posou para fotografias com ambos os corpos antes do descarte. Para esses crimes, por seu papel no armamento do Hamas e por sua posição como ponte entre Teherã e Gaza, Mahmoud transportava o que o Mossad chamava de página vermelha, uma lista aberta de autorização para eliminação. Não havia data de expiração. Permaneceria ativo até ser oficialmente revogado ou obtido com sucesso executado. E nesta tarde de janeiro,
Quando ele fez o check-in no quarto 230 do Rotana, essa não estava prestes a ser cumprida. Dubai em 2010 era uma cidade obcecada por segurança. Tenente-General Dahi Khalfan Tamim, chefe da polícia de Dubai, havia convencido o governo para instalar uma das mais extensas redes de circuito fechado de televisão no mundo. Câmeras fabricadas no Ziliwara cobriam ruas, shoppings, hotéis e aeroportos. Todas as principais interseções, cada saguão, cada elevador estava monitorado. E mesmo assim, os caras fizeram a operação sem querer saber de nada, porque eles sabiam que tinha monitoramento, né? O sistema foi projetado para deter o crime e capturar criminosos. O que ele iria realmente documentar era algo muito mais sofisticado. Os agentes sabiam sobre as câmeras. Eles haviam estudado a infraestrutura de segurança de Dubai por meses. Mesmo assim, eles prosseguiram. Não por imprudência, mas também por cálculo. A linha do tempo da missão foi comprimida. Mahmoud havia viajado sem seus guarda-costas, uma vulnerabilidade rara. Sua equipe de segurança não conseguiu assentos em seu voo e chegaria no dia seguinte. Essa pequena janela de tempo foi a única oportunidade. Os planejadores do Mossad haviam decidido que a velocidade importava mais do que invisibilidade. Eles se moveriam rápido, executariam precisamente e desapareceriam antes que a polícia de Dubai percebesse o que havia acontecido. Os primeiros agentes chegaram em 18 de janeiro, um dia antes de Mahmoud. Exatamente às 06h45 da manhã, câmeras do aeroporto flagraram dois homens viajando sob os nomes Michael Bodenheimer e James Leonard Clark. Eles carregavam passaportes europeus e passaram pela imigração sem incidentes. Ao meio-dia, mais dois haviam pousado de Paris, Gail Folliard e Kevin Davon, cidadãos irlandeses de acordo com seus documentos. Eles fizeram o check-in em hotéis separados, cobertura estabelecida, histórias como turistas e esperaram por instruções. Peter Elvinger chegou às 02h29 da manhã do dia 19, exatamente horas antes do voo de Mahmoud. As autoridades descreveriam mais tarde sua bagagem como suspeita, embora eles não especificassem o motivo. Acreditava-se que Elvinger fosse o comandante de campo, o operacional cérebro coordenando movimentos. Imagens de segurança mostraram-no saindo do terminal, voltando para dentro, reunião breve com outro agente, depois tomando um táxi para o hotel. Cada ação aparecia casual. Nada sugeria a precisão de coreografia militar sob a superfície. Quando Mahmoud pousou às 14h30 da tarde, já havia 11 agentes posicionados em Dubai. Mano, já tinham 11 agentes posicionados para pegar o cara quando ele pousou em Dubai, mano. 11 agentes. Foram 11 agentes especiais, né, que já estavam lá, mas eu acho que essa operação teve mais. Alguns esperaram em saguões de hotéis, outros estavam sentados em apartamentos alugados. Alguns perambulavam pelos shoppings, misturando-se à multidão de turistas e expatriados que lotaram a cidade. Eles comunicavam através de telefones criptografados, encaminhados por meio de números em Viena, Áustria. Uma manobra deliberada de desinformação projetada para mascarar o verdadeiro centro de comando da operação. Mahmoud chegou ao Rotana às 15h20. Ele se moveu através do saguão com calma e confiança. Um homem acostumado a viajar em ambientes hostis. Ele pediu um quarto sem varanda, janelas seladas, apenas uma entrada. A solicitação era padrão para alguém ciente das ameaças. A equipe do hotel o atendeu sem questionar, atribuindo o quarto 230 no segundo andar. Antes de subir as escadas, Mahmoud depositou dinheiro e documentos no cofre do hotel. Então ele subiu de elevador, ladeado por dois homens vestidos com roupas de tênis carregando raquetes. Eles estavam perto o suficiente para anotar seu andar, seu número de quarto, a localização exata de sua porta. Mahmoud não reagiu à presença deles. Jogadores de tênis eram comuns em hotéis de luxo. Ele não tinha motivos para suspeitar deles. Os dois vigias, posteriormente identificados por suas camisas azuis e brancas, passaram a próxima hora andando de um lado para o outro no corredor do segundo andar. Alguém estava perto do elevador, fazendo ligações no que parecia ser um dispositivo de comunicação. Você vai fazer o serviço do cara
e você sobe o mesmo elevador com o cara, mano, tem que ser muito frio pra fazer uma parada dessa. Mano. Tem que ser muito frio e tá muito tranquilo. Não é possível, mano. Comunicação segura. O outro caminhava de um lado para o outro, observando quem entravam e saíam das salas. Eles estavam mapeando o terreno, confirmando os horários da guarda, identificando a sala diretamente em frente ao quarto 237 de Mahmoud. Às 15h47, uma mulher chamada Gale chegou ao Hotel Fairmont, a vários quilômetros de distância. Os investigadores acreditam que foi aqui que o briefing final ocorreu. O esquadrão de assassinos reunido em uma sala de conferências revisou o plano uma última vez, relógios sincronizados e contingências confirmadas. Às 16h14, Kevin Davon havia saído do Fairmont e estava dirigindo em direção ao Rotana. 2 minutos depois, Gale seguiu. A máquina estava em movimento. Peter Elvinger, o comandante de campo, reservou o quarto 237 da sala de estar de um hotel próximo. Ele fez 2 chamadas telefônicas desse local. Uma arrumando o quarto, a outra reservando seu próprio voo saindo de Dubai via Doha para Zurique. Em seguida, ele saiu do lounge e chegou ao Rotana às 16h23. Ele fez o check-in formalmente e obteve a chave eletrônica e a entregou a Kevin no saguão. Então ele colocou uma mala ao lado de Kevin e saiu do hotel. Às 16h40, Elvinger estava a caminho do aeroporto. Ele embarcaria em um voo de 19h30 e partiria antes da operação ser concluída. Kevin e Gale entraram na sala 237, às 16h44 e 17h06, respectivamente. Na hora seguinte, mais 2 agentes juntaram-se a eles, um aparentemente usando uma peruca como disfarce. Imagens de segurança capturaram Gale saindo às 18h21, carregando várias malas para o estacionamento, onde outros membros da equipe esperaram. Ela retornou minutos depois. A sala agora continha o núcleo operacional Kevin Gale e 4 executores designados. Às 18h32, um esquadrão de 4 homens entrou no Rotana. 2 usavam bonés de beisebol, um branco, um escuro. Os outros vestidos casualmente, camisas, uma verde e uma azul. Eles carregavam uma mochila preta e uma bolsa de lona preta e branca. As câmeras as mostraram subindo para o 2º andar e entrando na sala 237. Dentro dessa sala, a equipe aguardaria o momento exato para se mover. Mahmoud havia saído do hotel brevemente às 16h23 por razões nunca totalmente esclarecidas. Alguns relatos sugerem que ele se encontrou com um banqueiro e um contato iraniano da Guarda Revolucionária em um shopping próximo. Outros afirmam que ele simplesmente foi fazer compras. O que é certo é que ele retornou às 20h24, passou por Gale no corredor. Mano, olha o tempo que os caras levaram para executar uma operação. Olha os detalhes, a paciência, a movimentação, como tudo foi calculado e tudo cronometrado. Esse tipo assim, algo que assusta mais ainda, tá ligado? Que estava sorrindo e falando ao telefone, e entrou em seu quarto. A chave dele funcionou normalmente. A porta não apresentou sinais de adulteração. Ele não tinha motivo para acreditar que algo estava errado. Exatamente às 20h, o esquadrão de ataque tentou acessar seu quarto. O sistema de fechadura eletrônica do hotel registrou uma tentativa de reprogramação que falhou usando uma chave não registrada. Eles estavam tentando hackear a porta, recodificando-a para conceder acesso sem desativar a própria chave de Mahmoud. A tecnologia era sofisticada, provavelmente ensaiada em fechaduras semelhantes durante treinamento. Mas naquele momento, um hóspede do hotel saiu do elevador. Kevin interceptou o convidado, envolvendo-o em conversa, enquanto a equipe ou recuou ou entrou sorrateiramente não detectado. As câmeras de vigilância posicionadas em ângulos que não ficavam de frente para a porta não conseguiram capturar o método preciso de entrada. O que aconteceu dentro do quarto 230 permanece parcialmente desconhecido. Nenhum áudio foi gravado. Nenhuma testemunha sobreviveu à sequência, mas as evidências forenses revelaram a brutal eficiência da operação. Mahmoud foi primeiro imobilizado com cloreto de sustinila, um relaxante muscular de ação rápida, injetado em seu quadril direito. A droga induz paralisia em 60 segundos,
deixando a vítima consciente, incapaz de se mover, incapaz de gritar, completamente ciente do que está acontecendo. Então, o que aconteceu com ele daí pra lá, ele não sentiu nada, irmão, lá ele. Porque o cara tava dopado, pô. Ele só tava acordado, mas de resto não sentia nada, mano. Aí não teve graça. Doses mais altas provocam desligamento da função respiratória, levando até a morte por asfixia. A equipe também usou uma arma de choque. Marcas de queimadura foram encontradas no peito de Mahmoud, atrás da orelha e na parte interna da coxa. Os choques foram provavelmente com a intenção de simular um evento cardíaco, fazendo a morte parecer natural. Mas o método final foi a asfixia. Um travesseiro manchado com seu sangue foi descoberto. Ele sangrou pelo nariz enquanto lutou. Ripas da cama quebradas embaixo do colchão e danos na cabeceira indicaram resistência violenta. Mahmoud al-Mabhouh, o homem chamado de Raposa por sua habilidade de pressentir o perigo, lutou Resumidamente, ele entrou no rock, filho. Entrou no rock. contra seus assassinos em silêncio, enquanto Kevin e Gale ficaram de guarda do lado de fora, garantindo que ninguém interrompesse. A execução inteira levou 20 minutos. Às 20h46, os 2 primeiros membros do esquadrão de assassinos saíram do hotel carregando a mala grande que se acreditava conter os instrumentos de assassinato. Um deixou para trás uma luva de látex. Os 4 pegaram o elevador juntos, mas saíram separadamente para evitar chamar a atenção. Às 20h47, Gale caminhou para fora, ainda ao telefone. Kevin a seguiu às 20h51. Os vigias, um homem e uma mulher posicionados no saguão desde o início daquela noite, partiram às 20h52. Eles espalharam-se pela noite de Dubai, capturando táxis para o aeroporto em Paris. Dentro de 12 horas, eles estariam dispersos por Europa, África e Ásia, usando passaportes falsificados e identidades roubadas. Mahmoud jazia morto em seu quarto trancado, a porta acorrentada por dentro. Um frasco de remédio encenado na mesa de cabeceira. É isso que eu tô pensando aqui. Como que eles conseguiram sair do quarto e acorrentaram a porta por dentro? Será que tinha uma janela ou uma segunda porta, mas se saísse pela janela, quem quer fechar? É, mano, vai saber. Para sugerir overdose. A cena foi preparada para parecer morte natural durante o sono. Levaria 10 dias para os investigadores determinarem a verdade. A esposa de Mahmoud tentou ligar para ele naquela noite. O telefone tocou sem resposta. O quartel-general do Hamas em Damasco ficou preocupado quando ele falhou para se apresentar. Em 20 de janeiro, aproximadamente às 13h30, uma camareira de hotel descobriu seu corpo. Ele havia perdido o check-out e a equipe foi investigar. O que eles encontraram foi um homem deitado tranquilamente em sua cama, sem sinais visíveis de ferimentos, nenhum sinal de luta além da estrutura de cama quebrada, escondida embaixo do colchão. Os relatos iniciais apontam para causas naturais: hipertensão súbita desencadeando falência cerebral, uma overdose, parada cardíaca. Somente após o Dr. Fauzi Benomar realizar a autópsia, as peças começaram a se encaixar. O local da injeção, as queimaduras elétricas, os traços de cloreto de succinila ainda detectável em seus tecidos, o sangue no travesseiro, os hematomas em seu nariz, pescoço e cabeça. O certificado oficial de morte finalmente listou hemorragia cerebral, causada por eletrocução de um forte choque na cabeça. A polícia de Dubai inicialmente não sabia quem era a vítima. Mahmoud havia viajado sob um também conhecido como, embora o Hamas tenha insistido posteriormente que ele usou seu nome verdadeiro e passaporte verdadeiro. A confusão atrasou a investigação. Mas quando o Hamas finalmente revelou sua identidade para o tenente-general Tamim, o chefe de polícia explodiu de fúria. Peguem vocês mesmos, suas contas bancárias, suas armas, seus passaportes falsificados e saiam do meu país. Ele teria relatadamente gritado para os representantes do Hamas. Sua raiva não se resumia apenas à violação da soberania dos Emirados, era algo pessoal. Seu escritório ficava a poucos minutos de distância do Rotana. O assassinato havia ocorrido praticamente debaixo do seu nariz. Tamim ordenou que seus investigadores retirassem cada quadro das imagens de segurança do aeroporto,
hotéis, shoppings e ruas. O que surgiu foi uma linha do tempo surpreendente. 600 Pô, ele ficou revoltado porque ficou feião, né? Ficou feião. Os caras entraram no país, pegaram um cara que era perigosíssimo, fizeram o que fizeram e meteram o pé, filho. E ele nem viu, ninguém viu. O câmera pra caramba, segurança pra caramba, ninguém viu. Mossad, né, pai? 148 horas de vídeo, documentando 27 suspeitos, circulando por Dubai como fantasmas. As imagens mostravam agentes trocando de disfarces em 27. banheiros, fazendo chamadas através de telefones 27 agentes, mano. criptografados, rastreando Mahmoud pelos saguões e corredores, coordenando movimentos com precisão militar. Em 15 de fevereiro, a polícia de Dubai realizou uma conferência de imprensa e divulgou um vídeo editado buscando assistência pública na identificação dos autores. As imagens viralizaram. Agências de notícias do mundo todo transmitiram imagens dos tenistas, a mulher de óculos de sol, os homens com bonés de beisebol. Analistas de inteligência estudaram o vídeo quadro a quadro, maravilhando-se com a audácia da operação e sua exposição. O escândalo girou em torno dos passaportes. 11 suspeitos usaram documentos meticulosamente falsificados, baseados em identidades roubadas de cidadãos reais que viviam em Israel, 6 passaportes britânicos, 3 irlandeses, um francês, um alemão. Os portadores de passaporte eram pessoas genuínas, com dupla nacionalidade, descendentes de sobreviventes do Holocausto, cidadãos comuns que não tinham conhecimento de que suas identidades foram comprometidas. Um passaporte britânico pertencia a um soldado israelense morto na Guerra de Yom Kippur, de 1973. Outro estava amarrado a um homem que nunca havia saído de Israel em 30 anos. O Ministério das Relações Exteriores da Irlanda declarou que os passaportes irlandeses nunca foram oficialmente emitidos. Os números de identificação eram reais, mas as fotos e assinaturas foram fraudulentas. A França descobriu 4 passaportes falsificados, incluindo o usado por Peter Elvinger. A Alemanha rastreou o passaporte de Michael Bodenheimer para um homem que reivindicou cidadania por descendência de um sobrevivente do Holocausto, uma alegação falsa que serviu de acobertamento para a falsificação. Os caras são tão sinistros, que eles conseguem falsificar passaporte, que é a coisa mais difícil que tem no mundo. Eles conseguem falsificar um passaporte, botar como se fosse original. Tu consegue viajar o mundo usando esse passaporte, usando identidade falsa, e ninguém desconfia de nada. Mano, o Mossad faz um trabalho que não dá pra explicar, mano. Sequências diplomáticas foram imediatas. A Grã-Bretanha expulsou um alto diplomata israelense que se acreditava ser o coordenador local do Mossad. Condenações ecoaram por toda a Europa. No entanto, aqueles familiarizados com operações de inteligência reconheceram os gestos como sendo em grande parte simbólicos. Expulsar funcionários da embaixada demonstra desaprovação, mas a antiguidade do oficial expulso indica a gravidade do protesto. Além disso, pouco poderia ser feito. As evidências eram circunstanciais. Ninguém foi preso, e a vítima era um membro sênior de um grupo oficialmente designado como organização terrorista pela maioria das nações ocidentais. O tenente-general Tamim declarou publicamente que as autoridades estavam 99%, se não 100% convencidas de que o Mossad havia conduzido a operação. Ele exigiu a prisão do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e do diretor do Mossad, Meir Dagan. As declarações viraram manchete, mas não tinham peso legal. Israel manteve sua política de não fazer confirmação nem negação de responsabilidade. O ministro das Relações Exteriores, Avigdor Lieberman, rejeitou as acusações como especulação, sugerindo que talvez a imprensa estivesse assistindo a muitos filmes de James Bond. Os agentes pertenciam à unidade de elite Kaisareia do Mossad, uma organização que existe no espaço entre arquivos de legenda e classificados Kaisareia, recruta principalmente das Forças Especiais de Israel. Sayeret Matkal, Shayetet 13,
Ex-comandos treinados em combate corpo a corpo, vigilância de combate e infiltração profunda. Eles vivem sob identidades assumidas em apartamentos por toda a Europa e o Oriente Médio. Seus vizinhos não sabem quem são. Suas famílias às vezes não sabem onde trabalham. O fracasso não é uma opção. O sucesso é medido pelo silêncio. Mike Harari, um ex-comandante da Quesarea, certa vez descreveu a filosofia da unidade. Nós não pedimos desculpas pelo que fazemos. Fazemos o que é necessário para proteger nosso povo. As operações são sancionadas nos mais altos níveis. Uma página vermelha, a autorização de assassinato, requer a aprovação conjunta do primeiro-ministro e do ministro da Defesa. Não é uma ordem direta para a ação imediata. É uma permissão permanecendo em vigor. Às vezes um cara desse é teu vizinho, às vezes um cara desse convive contigo e você não vai saber nunca que o cara pode ser, né? Um agente especial. Eles têm o poder de fazer isso, né? Aqui no Brasil já pegaram um agente russo que ninguém sabia que o cara era agente. Todo mundo achava que era uma pessoa normal. O cara era um agente filtrado da Rússia, especial, né? Definidamente até ser revogada ou executada. Mahmoud al-Mabhouh havia carregado uma página vermelha desde 1989. O treinamento para operadores de Caesarea ocorre em instalações secretas, às quais apenas seus cônjuges têm acesso limitado. Seus nomes verdadeiros nunca são divulgados, nem mesmo em conversa privada. Eles raramente interagem com outras divisões de agentes do Mossad e, geralmente, evitam a sede principal da organização no norte de Tel Aviv. Quando eles se deslocam, eles fazem isso sozinhos ou em pequenas equipes, dependendo de recursos locais. Voluntários Sayanim, ajudantes inseridos em comunidades judaicas em todo o mundo que fornecem suporte logístico sem conhecer o escopo completo de operações. A missão em Dubai havia sido anos em preparação. Fontes de inteligência revelaram mais tarde que membros da Caesarea visitaram Dubai 5 vezes nos 9 meses que antecederam o assassinato. Eles vieram em fevereiro, março e junho de 2009, conduzindo reconhecimento, mapeamento de sistemas de segurança, testando rotas de entrada e saída. O objetivo deles era a verificação, confirmando sem sombra de dúvida que o alvo era Mahmoud al-Mabhouh, não alguém usando seu nome. A lição de Lillehammer assombrou todas as operações. Em 1973, agentes do Mossad rastrearam Ali Hassan Salameh, o chefe de operações do Setembro Negro, responsável pelo massacre dos Jogos Olímpicos de Munique, até a cidade norueguesa de Lillehammer. Agindo com base em inteligência falha, eles atiraram e mataram Ahmed Bouchiki, um garçom marroquino e músico de meio período que não tinha nenhuma ligação com terrorismo. Os agentes foram presos, e Israel foi forçado a pagar pesadas reparações à família de Bouchiki. A humilhação foi profunda. Desde então, o protocolo do Mossad exigiu verificação de identidade meticulosa antes de qualquer ação letal. A operação de Dubai alcançou seu objetivo principal. Mahmoud al-Mabhouh foi eliminado. O Hamas perdeu um coordenador de logística essencial. As redes de contrabando de armas foram interrompidas. O gasoduto direto do Irã para Gaza sofreu um golpe significativo. E, tipo assim, o Mossad, quando você menos espera, ele taca a bomba, né? Quando você menos espera, ele pega um, daqui a pouquinho ele pega outro. Nos últimos anos, o Mossad tem feito a limpa no Hamas, né, cara? Só ataque certeiro, só ataque que não tem como errar, né? Localizou, ele, vapo, chama. Mas a exposição dos métodos operacionais criou consequências imprevistas. A relação do Mossad com os serviços de inteligência ocidentais deteriorou-se bruscamente. O uso de passaportes europeus falsificados irritou aliados que haviam anteriormente tolerado operações israelenses, contanto que permanecessem negáveis. Grã-Bretanha e França expressaram os protestos mais fortes. Analisando o escândalo dos passaportes como provocação deliberada, a França estava particularmente preocupada que o Hamas pudesse interpretar os passaportes franceses falsificados como evidências de cumplicidade francesa, potencialmente provocando tensões com a grande população muçulmana da França.
Em junho de 2010, o chefe da unidade Caesarea do Mossad, antes considerado uma possível sucessor do diretor Meir Dagan, ofereceu sua renúncia. Não foi aceita, sinalizando que o próprio Dagan estava assumindo total responsabilidade pelo desastre. Relatórios sugeriram que a França enviou 2 agentes para se encontrarem pessoalmente com Dagan e expressarem sua desaprovação. A mensagem estava clara. A linha havia sido cruzada de forma intolerável. No entanto, dentro de Israel a operação foi vista de forma diferente. Embora não tenha havido nenhum reconhecimento oficial já feito, a eliminação bem-sucedida de um alvo de alto valor demonstrou o alcance global e capacidade operacional do Mossad. Isso reforçou a percepção de que os serviços de inteligência de Israel poderiam ocorrer em qualquer lugar, a qualquer momento, contra qualquer pessoa Considerado uma ameaça. É isso que eu tô falando, mano. Os caras fazem isso em qualquer lugar do mundo, qualquer pessoa que possa trazer perigo para Israel. E, mano, pode demorar o tempo que for. 2, 3. Essa operação levou 20 anos. Você acha que os caras não vão pegar? considerada uma ameaça. A mensagem não passou despercebida pelo Hamas, Hezbollah ou Irã. Nenhuma proteção era absoluta. Nenhum local era verdadeiramente seguro. A Interpol adicionou as fotografias de 11 suspeitos para sua lista dos mais procurados. A polícia de Dubai revelou que funcionários do aeroporto tinham realizado exames de retina nos mesmos 11 indivíduos na entrada. Investigadores descobriram DNA de 4 agentes e impressões digitais de vários outros. Os dados biométricos foram inseridos em bancos de dados internacionais. No entanto, nenhuma prisão ocorreu. Os agentes desapareceram nas redes que os criaram, provavelmente realocados para serviço administrativo temporariamente, depois reimplantados em novas missões, sob novas identidades. Em dezembro de 2010, um caso misterioso adicionou... Mano, como que deve ser tu viver tipo um fantasma, mano? Deve ser uma loucura, porque você nasce com uma identidade e você entra para operações especiais e você não tem mais a tua identidade, né? Vira um, daqui a pouco tu vira outro, daqui a pouco tu é outra pessoa. No final das contas, você não sabe quem é você, né? Porque você tem que mentir o tempo todo para você conseguir fazer o seu trabalho. Mais uma camada para a história. Ben Ziguier, um cidadão australiano com dupla nacionalidade israelense e suposto agente do Mossad, foi encontrado morto em sua cela dentro da prisão mais segura de Israel, unidade prisional de Ayalon. O caso dele era tão secreto que os guardas o conheciam apenas como Prisioneiro X, sem nunca terem sido informados de sua verdadeira identidade. Ele foi descoberto em uma cela supostamente à prova de suicídio, apenas 2 dias após a consulta com o proeminente advogado de defesa israelense Avigdor Feldman. Relatórios não verificados posteriormente sugeriram que Ziguier havia estado envolvido na operação em Dubai, mas havia traído a agência, entregando informações de inteligência para a polícia de Dubai. Algumas fontes afirmaram que ele expôs os nomes do esquadrão de assassinos. Em troca, as autoridades alegadamente o transferiram para uma instalação segura, mas o Mossad conseguiu sequestrá-lo e trazê-lo de volta a Israel e isolá-lo dentro da unidade 15 da prisão de Ayalon. Mano, esse cara, ele é maluco, mano. Parecia que ele não sabia com quem ele estava entregando e as consequências que ele poderia sofrer. Mas os caras buscaram, tem essa história, os caras buscaram uma pessoa que eles queriam pegar na Argentina. E saíram de Israel para a Argentina, depois eu vou trazer essa história aqui. Reivindicações nunca foram independentemente confirmadas. A morte de Ziguier foi oficialmente considerada suicídio, embora perguntas permaneçam sobre como um preso de alta segurança pode tirar a própria vida em uma célula projetada para impedir precisamente isso. O que torna a Operação Tela de Plasma tão significativa não é apenas o próprio assassinato, mas o fato de que foi capturado pela câmera. Pela primeira vez, o mundo pôde ver em detalhes forenses como um serviço de inteligência moderno realiza a eliminação direcionada. As 648 horas de filmagem tornaram-se um estudo de caso em ofício operacional. Agências de inteligência em todo o mundo
analisaram o vídeo, observando tanto os sucessos quanto os fracassos. Os sucessos foram evidentes: rápida implantação, coordenação precisa, uso eficaz de disfarces e documentos falsificados, execução limpa, sem danos colaterais, e fuga antes que as autoridades locais percebessem que um crime havia ocorrido. As falhas foram igualmente significativas e aparentes: excesso de confiança diante de vigilância, atenção insuficiente à coleta de dados biométricos em aeroportos, dependência de identidades roubadas que poderiam ser rastreadas e subestimação das capacidades da polícia de Dubai. No entanto, mesmo com todas as evidências, ninguém jamais foi processado. Os nomes reais dos suspeitos permanecem oficialmente desconhecidos. Israel nunca confirmou o envolvimento do Mossad. Na maioria das operações, Israel nunca vai confirmar. É muito difícil, porque eles não querem trazer esse problema para eles. Né? Dubai emitiu mandados de prisão que nunca serão servidos. A Interpol circulou avisos vermelhos que nunca resultariam em custódia. Os agentes que entraram na sala 230 e puseram fim à vida de Mahmoud al-Mabhouh desapareceram nas mesmas sombras de onde emergiram, protegidos pela muralha impenetrável de segredo de Estado. Nos anos que se seguiram, novos nomes surgiram para preencher a ausência de Mahmoud Abdulaziz al-Rantisi, que o sucedeu. Foi preso nos Emirados Árabes Unidos em 2011, sob suspeita de lavagem de dinheiro ligada ao Hamas. As redes que Mahmoud construiu continuaram a funcionar, embora com interrupções. O Irã encontrou novos intermediários. O Hamas adaptou suas cadeias logísticas. O ciclo da violência continuou, cada morte alimentando a próxima rodada de retaliação. A Operação Tela de Plasma se apresenta como um monumento tanto às capacidades quanto às limitações da inteligência moderna de guerra. Isso demonstrou que, com recursos suficientes, planejamento e disposição para aceitar consequências diplomáticas, um Estado pode eliminar seus inimigos em qualquer lugar do planeta. Mas isso também revelou, Quinn, uma era de vigilância ubíqua e perícia forense digital. A verdadeira invisibilidade não é mais possível. Os fantasmas ainda podem matar, mas eles não podem mais fazer isso sem deixar sombras na câmera. As câmeras do hotel pararam de gravar. Os agentes desapareceram nos aeroportos e estações de trem em 3 continentes. O corpo de Mahmoud al-Mabhouh foi devolvido a Damasco e enterrado em Yarmouk, onde ele... Por mais que você cometa algo, sempre vão descobrir quem foi, tá ligado? Porque hoje em dia, onde tu vai, tem câmera pra tudo quanto é lado, gravação pra tudo quanto é lado, rastreamento pra tudo quanto é lado, não tem jeito. Ele continua sendo um mártir para muitos. A polícia de Dubai encerrou o caso sem prisões. O Mossad adicionou outro arquivo à sua lista de arquivos classificados, e em algum lugar em Tel Aviv, os planejadores começaram a estudar os erros, refinando métodos, preparando para a próxima página vermelha que precisaria ser executada. O que a Operação Tela de Plasma revelou é desconfortável para aqueles que preferem acreditar que o mundo funciona segundo a lei do que força. Isso mostrou que, abaixo do verniz de normas internacionais e protocolos diplomáticos, existe um sistema paralelo